Olá, pessoal! O vídeo de hoje é o desfecho dessa série de 3 episódios sobre Síndrome do Desconforto Respiratório do Adulto. Nós vamos conversar hoje sobre a abordagem desses pacientes, como nós vamos tratá-los. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e compartilhar esse canal com seus amigos. E mais uma vez deixo claro que não tenho nenhum conflito de interesse relacionado à minha apresentação. Pessoal, pacientes que têm SARA, síndrome de angústia respiratória do adulto, ou eles precisam ser ventilados, e catéter de oxigênio, máscara de oxigênio, não serão capazes de auxiliar o paciente na medida do que ele precisa. Isso porque são pacientes que têm uma desordem fisiopatológica na intimidade da membrana alveolo-capilar. Esses pacientes têm extravasamento de líquido, extravasamento de proteínas, de detritos celulares. Tem depósito de membrana hialina e uma redução importante da superfície de troca. Então, pacientes com SARA necessitam ser ventilados dentro da sua necessidade. E qual é a necessidade? Bom, vai depender de como o paciente está. Existe no imaginário coletivo uma ideia de que todo paciente com SARA tem que ser entubado. Não, não necessariamente. Nós podemos tratar pacientes com SARA utilizando ventilação não invasiva? Sim, em alguns casos, e nos casos selecionados. Quem são os pacientes que podem se beneficiar de ventilação não invasiva na SARA? Primeiro, aqueles com SARA leve, ou seja, relação PO2-FiO2 entre 201 e 300. Nesses casos, a ventilação invasiva pode ser utilizada, mas ainda assim nós temos que ver outras condições. O doente está hemodinamicamente estável? Se o doente está hemodinamicamente estável, boa frequência cardíaca, boa perfusão tissular, boa pressão arterial, e tem uma SARA leve, é um paciente que pode sim ser candidato à ventilação não invasiva. É um paciente cooperativo? É um paciente que está receptivo à colocação de uma interface que vai ficar bem ajustada no rosto dele? É um paciente que está compreendendo o que está acontecendo? Ele te retorna positivamente nas solicitações? Como que ele está? Você acha que ele vai suportar a VNI? Porque tem pacientes que a gente vê que tem uma intolerância, até mesmo a máscara de alto fluxo, já está arrancando, está agitado, fortemente hipoxêmico. Então, a adesão desse paciente que não está suportando a máscara de alto fluxo à ventilação não invasiva, a tendência é que não seja boa. Então, esse paciente pode ser facilmente oxigenado? O paciente está precisando ser entubado imediatamente? Pessoal, paciente pós-PCR, paciente em parada respiratória, paciente fortemente hipoxêmico, com relação PF abaixo de 200, paciente com esforço respiratório evidente, o diagnóstico de insuficiência respiratória é clínico. Então, paciente com uso de musculatura acessória, diaforese excessiva, pacientes já desfalecendo, instáveis hemodinamicamente, são pacientes que têm que ser entubados. Não adianta a gente tentar uma VNI antes. E o paciente não pode ter contraindicação. Ou seja, o doente está vomitando? O doente está vomitando, você vai colocar VNI e você vai favorecer a broncoaspiração. O paciente está rebaixado, nível de consciência rebaixado, é paciente para ser entubado. O paciente da VNI é um paciente que está lúcido, é um paciente que tem bom drive respiratório e boa responsividade. Então, se ele estiver embotado, nível de consciência rebaixado, se é um paciente que não tem condições de cooperar por alguma deficiência física, é um paciente com grande trauma, com trauma de face, também uma contraindicação, não dá para poder utilizar a VNI. Então, o doente não pode ter contraindicação. Definir pela VNI pode ser bastante desafiador. E às vezes a gente tem dúvida se o paciente pode ou não se beneficiar. Numa situação em que você está com muita dúvida, que você acha que ele pode se beneficiar, tenta. Tenta fazer, fica ao lado do paciente, um fisioterapeuta que esteja também bastante envolvido com o paciente, que não o abandone, que instale a VNI, permaneça ao lado do paciente, você também acompanhe a evolução do paciente. Nesses doentes, às vezes, nos primeiros minutos, você já vê que não vai dar certo e já define pela intubação. Mas em alguns casos, o paciente faz a VNI e se beneficia. Às vezes tem um componente cardiogênico, você trata o componente cardiogênico, faz a VNI e o paciente tem uma resposta positiva.
Então, alguns casos não são muito fáceis de tomar decisão e às vezes a gente até faz a VNI, nos primeiros minutos declina e intuba, ou às vezes mantém. Então, não tem demérito em você, num paciente que te deixa dúvida, tentar o procedimento. Não deu certo, esteja pronto para intubá-lo prontamente. Na ventilação invasiva, nós vamos lançar mão da intubação orotraqueal para poder colocar o paciente em ventilação mecânica invasiva. Lembrando que se esses pacientes já estão hemodinamicamente instáveis, nós temos que nos preparar para uma instabilidade hemodinâmica que pode surgir na sequência rápida de intubação ou assim que a pressão positiva for instalada. Temos que estar atentos a isso. Esses pacientes respondem a volume habitualmente, mas volume pode ser problemático num paciente com SARA. Nós devemos evitar essa sobrecarga volumétrica de volume nos pacientes, tá? Então, a ventilação mecânica invasiva é uma forma segura de atuar nesses doentes, sempre lembrando nas outras possibilidades que o paciente tem e sempre lembrando na instabilidade hemodinâmica que pode surgir. Na VNI, também pode haver instabilidade hemodinâmica quando a gente coloca o paciente na pressão positiva. Mas isso geralmente acontece naqueles pacientes que não estão tão estáveis assim. Agora, na ventilação mecânica invasiva, não raramente nós fazemos a sequência rápida, intubamos o doente e já daí o paciente já instabiliza. Então, temos que estar prontos para isso, carro de parada à mão, drogas que se utilizam nessa fase à mão e o volume, né? O soro cristalóide pode nos ajudar nesses primeiros minutos de ventilação mecânica invasiva, onde o paciente pode cursar com instabilidade. Quando vamos iniciar a ventilação mecânica de um paciente desse, a primeira coisa que nós temos que ter em mente são as patologias que o doente tem dentro daquele pulmão. Então, quem não assistiu a primeira aula de fisiopatologia, volta lá que vale a pena. Você vai entender, você vai compreender quais são as lesões que tem dentro do parênquima pulmonar daquele doente, parênquima esse que você não está vendo. E quando você tem plena consciência de quais são as lesões, qual é o componente histológico da SARA, você entende por que você tem que lançar mão de métodos protetores de ventilação. Nós estamos tratando um órgão extremamente inflamado e frágil, com os alvéolos inundados não somente de líquido, mas de mediadores inflamatórios, células mortas, espécies reativas de oxigênio, proteases, neutrófilos ativados. Então, a ventilação precisa ser protetora, ou seja, nós não podemos levar o nosso paciente a, pelo tratamento, desenvolver uma lesão pior do que a própria doença. O ajuste inicial, a gente vai sempre colocar uma fração inspirada de oxigênio de 100%, para que a gente consiga oxigenar, obter um índice de oxigenação alto logo de cara, para depois a gente, o quanto antes, reduzir essa fração inspirada de oxigênio. A pré-oxigenação antes da intubação é interessante para a gente poder desnitrogenar os alvéolos. Ao desnitrogenar os alvéolos, a gente ganha um tempo a mais para poder fazer uma intubação. A verdade é que a gente tem avaliações preditivas de dificuldade para intubar o paciente, mas todo mundo que trabalha em emergência, todo mundo que trabalha em UTI, já foi surpreendido por uma intubação difícil num paciente em que supunha-se que não seria tão difícil assim. Então, pré-oxigenar o paciente, desnitrogenar o alvéolo, para deixar uma boa reserva, um banco, digamos assim, de oxigênio dentro dos alvéolos, vai auxiliar. Entretanto, quando a gente bota esse paciente na ventilação mecânica, passou um tempo aí da intubação, então a gente deixa uma fração inspirada de oxigênio alta, e o objetivo é manter uma saturação em torno de 93%. Atingiu esse valor, começa a reduzir a fração inspirada de oxigênio, que essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer de mudança na estratégia ventilatória desses doentes. A gente intuba eles, coloca FO2 de 100%, e a primeira mudança ventilatória que a gente vai fazer é reduzir essa fração inspirada de oxigênio. A ventilação protetora, ela visa, então, como eu disse, não provocar lesões adicionais no pulmão que já está muito doente. Eu vou usar ventilação, volume controlado ou pressão controlada. Faça a que você sabe fazer melhor, tá?
porque é um doente que a gente não pode errar. Então, onde você tem chance menor de errar é em VCV, usa VCV. Se você tem chance menor de errar em PCV, usa PCV, tá? Então, essa aí é uma discussão que continua ainda na literatura e a recomendação ainda é essa. Utiliza o que você sabe melhor. Volume corrente. Volume corrente de ventilação protetora, 4 a 6 ml por quilo de peso predito. Tá? Não de peso real, mas de peso predito. O paciente pode ser obeso, mas o pulmão dele é pequeno, né? Então, não é porque ele tem 150 quilos, você vai fazer uma ventilação aí com um volume corrente muito alto, tá? Então, nesses casos, a gente vai fazer 4 a 6 ml por quilo. Pressão de platô. Então, a pressão de platô, que pressão que é essa? É a pressão que a gente mede na pausa inspiratória com o paciente com a musculatura respiratória parada. Então, o paciente precisa estar sem ação muscular para que a gente possa medir a pressão de platô. A gente faz uma pausa inspiratória no equipamento de até 1 segundo, na curva pressão-tempo, e a gente mede qual é a pressão obtida neste pequeno intervalo de tempo de pausa inspiratória sem atividade muscular, tá? Nós devemos manter a pressão de platô menor ou igual a 30 centímetros de água. Tão importante quanto, ou até mais, que a pressão de platô é a pressão de distensão, ou pressão motriz, ou drive pressure. A gente mais usa mesmo essa drive, a gente usa esse nome drive. A drive pressure é a pressão que a gente obtém subtraindo pressão de platô menos PIP. Então, eu coloquei uma PIP no paciente, 5 a 10, vamos supor, começa a ventilação do paciente com uma PIP de 6, 7, né? Obtive uma pressão de platô de 30, tá? Entretanto, a hora que eu subtraio 30 de 7, eu vou ter o valor de 23. Ou seja, embora eu esteja com uma pressão de platô ok, a pressão de distensão não está ok. Então, nós temos aí uma pressão de distensão alta. E nós temos que manter à beira-leito uma pressão de distensão ideal menor ou igual a 15 centímetros de água. Nem sempre é possível, no início da ventilação mecânica, a gente fazer isso. Mas nós temos que perseguir uma pressão de distensão baixa nesses doentes. E nós precisamos ajustar a PIP e a fração inspirada de oxigênio. E nós temos uma recomendação do ARDSNET, que é essa força-tarefa para tratamento de SARA, e pelo ARDSNET existe uma tabelinha, que eu vou mostrar para vocês agora, de como a gente ajusta a PIP e a FiO2. É preciso ficar claro que isso aqui é uma recomendação, ou seja, quando nós estamos aqui nessa zona verde, nós temos uma área de segurança, tá? Aqui nós temos que ficar atentos, porque nós já estamos com parâmetros ventilatórios um pouco mais elevados. Aqui os parâmetros ventilatórios estão muito elevados. Mas vejam que o que se propõe nessa estratégia é uma correlação de FiO2 com PIP. Por exemplo, PIPs muito altas não combinam com fração inspirada de oxigênio baixo. Então, assim, não é algo proporcional você ter um paciente com uma PIP de 10 e uma fração inspirada de oxigênio de 30%, ou 0,3. Então, o paciente que tem uma fração inspirada de oxigênio de 0,3, ele merece uma PIP mais baixa. E, às vezes, o que vai acontecendo? À medida que a gente vai ventilando o paciente, nós vamos reduzindo a FiO2 dele, guiados pela saturação, guiados pela gasometria, e levando em consideração todas as variáveis que precisam ser vistas nesse doente, porque é um doente complexo. E às vezes a gente vai reduzindo a fração inspirada de oxigênio e percebe, chega lá no respirador, que às vezes a FiO2 está baixa, mas a PIP ainda está muito alta. O paciente está com a FiO2 de 0,4 com uma PIP de 12, por exemplo. Então, essa tabela, ela visa nos auxiliar a fazer ajustes graduais nessas duas grandezas, a PIP e a FiO2.
Então, se o paciente precisa melhorar a performance gasométrica dele, precisa melhorar, ou melhor dizendo, a troca gasosa dele, eu vou caminhar para a direita, assim, subindo PIP, subindo FO2, mais ou menos numa mesma proporção. À medida que o doente vem melhorando, eu vou reduzindo PIP e FO2 mais ou menos de maneira casada, sem fazer grandes mudanças em um, sem mexer no outro, tá? Já aconteceu de eu chegar no CTI e o paciente está com FO2 de 0,3 e PIP de 11. Não faz sentido, né? Se o paciente está precisando de pouco oxigênio, por que ele está tão pressurizado ainda? Então, por qual razão isso não foi sendo reduzido? Lembrando que a PIP ela deve ser reduzida gradualmente e que nós devemos evitar sobe e desce de pressões, porque o sobe e desce, a distensão dos alvéolos e a perda de recrutamento também piora o processo inflamatório. Então, aspirar o paciente com o sistema fechado, ou seja, não desconectar o paciente da prótese, é muito importante, porque isso vai manter o recrutamento, vai manter o sistema pressurizado. Nós não vamos perder a distensão que a gente conseguiu. Porque quando a gente consegue uma distensão, a gente consegue uma melhora da superfície de troca gasosa do paciente. E isso deve ser mantido, e à medida que o paciente for melhorando, isso deve ser reduzido gradualmente. E, no momento, a recomendação melhor que a gente tem é seguir isso aí do ARDSNET. Pessoal, isso é recomendação. A gente já sabe cada vez mais que a medicina protocolizada não briga com a medicina personalizada. Nós temos que ser inteligentes o suficiente à beira-leito para poder usar os protocolos em favor do indivíduo. A gente não faz medicina de massa, a gente trata pessoas. Então, o protocolo é interessante, é importante, é uma forma da gente fazer o nosso trabalho de maneira segura, com embasamento científico, respaldados pela melhor evidência. Entretanto, nós temos que respeitar as condições individuais. Então, a medicina protocolizada não briga com a medicina personalizada. Nós vamos personalizar os guidelines, as linhas guias, as grandes recomendações com a necessidade do nosso paciente. E aí, pessoal, nós precisamos tratar o que causou aquilo ali, tá? Então, o paciente tem SARA, beleza. É uma SARA causada por pneumonia comunitária? Então, vamos entrar com tratamento para pneumonia comunitária. O paciente tem comorbidade? Não tem comorbidade? Qual a idade do paciente? Está imunossuprimido? Não está? Toma corticoide cronicamente? Tem neoplasia? E aí, nós vamos usar o esquema antibiótico conforme já é amplamente conhecido de todo mundo que antibiótico você usa para cada situação. O paciente tem alergia beta-lactâmico, não tem alergia, então antibiótico terapia adequada, personalizada para a situação do paciente. É pneumonia de causa nosocomial? Essa é mais complicada, porque cada instituição vai ter sua microbiota. Então nós temos que saber como é a microbiota do ambiente para a gente poder ver qual o germe mais prevalente e fazer antibiótico terapia empírica com base na série histórica daquela instituição. Essa é a maneira correta de lidar. Recebeu o resultado das culturas, ajusta o antibiótico. Fluidoterapia conservadora. Na terapia intensiva, nós estamos cada vez mais repudiando o balanço hídrico muito positivo. Existem aqueles pacientes que chegam extremamente desidratados, precisam realmente ser tratados, até às vezes com injúria renal aguda, por uma insuficiência pré-renal. E aí a gente trata, melhora a volemia do paciente e ele restaura o fluxo urinário e melhora a insuficiência renal, a injúria renal aguda, sem precisar de hemodiálise. Então, medicina personalizada. Mas a fluidoterapia deve ser conservadora, puxando para restritiva. Balanço hídrico zerado ou um pouco negativo, evitar balanços hídricos excessivamente positivos. E o balanço hídrico, pessoal, ele é responsabilidade nossa também. Muitas vezes a gente delega isso tudo para a enfermagem joia, mas muitas vezes cabe a nós educar os nossos enfermeiros, educar nossos técnicos de enfermagem sobre a importância do balanço hídrico para que eles sejam grandes aliados no cuidado do paciente. Tratamento medicamentoso específico. Aí nós temos que saber por que o paciente fez SARA. O paciente fez SARA porque ele é um grande queimado? Nesse caso, a fluidoterapia é mais liberal. O paciente fez insuficiência renal
Perdão, o paciente fez SARA por conta de uma contusão pulmonar, o paciente está com SARA porque tem um pneumotórax, então nós temos que tratar especificamente as situações para que não fiquemos fazendo ventilação mecânica no paciente, medindo driving pressure, medindo pressão de platô, cuidando da FiO2, e o doente, na verdade, tem uma outra situação subjacente que precisa ser endereçada. Identificar e tratar as complicações, e acontece mesmo, tá, gente? Então, às vezes a gente chega de manhã, tá o paciente com bolha de saliva na boca, né? É o cuff vazio ou furado, tubo muito exteriorizado ou muito introduzido, obstruções no tubo, secreção, você vê as pressões aumentando na ventilação mecânica sem uma mudança aparente, né? Às vezes o respirador está lá apitando pressão de pico e a radiografia do paciente não piorou, o paciente está bem adaptado, não está em assincronia. Será que não houve uma obstrução no tubo? Será que a gente não tem uma redução dessa luz, desse tubo? Ou às vezes o doente foi entubado com tubo fino demais, não raramente, a gente chega pacientes adultos entubados com tubo 7, 7,5, e a gente precisa trocar para melhorar, diminuir essa resistência ao fluxo de ar. Identificar e tratar as assincronias ventilatórias, né? Isso é um grande problema na UTI, porque nós devemos sedar os pacientes no nível em que eles fiquem confortáveis. Mas na SARA, às vezes, a gente precisa do paciente inicialmente bem entregue à ventilação para que a gente consiga atingir um índice de oxigenação aceitável para ele, para depois a gente rever a sedação. Não devemos esquecer da sedação, né? Nós temos que sempre rever no sentido de deixar o paciente com a menor sedação possível, que deixe ele mais confortável, mais tranquilo. Mas as assincronias não são bem-vindas, porque as assincronias predispõem às complicações da ventilação mecânica. Está ventilando bem o paciente, antibiótico terapia adequada, foco identificado e abordado corretamente, e o seu doente não melhora. Olha tudo. Examina ele novamente, checa novamente os exames, revê as culturas, vê se não passou alguma coisa. O paciente continua com uma troca gasosa ruim, índice de oxigenação baixo, apesar da otimização de todas as medidas, considera a possibilidade da posição prona. A posição prona não ficou conhecida somente na pandemia, a gente já fazia antes, ela ficou mais popular, né? Serviços que não utilizavam acabaram utilizando e ficaram bons em colocar o paciente em posição prona, então nós temos que considerar, não é porque a pandemia acabou do jeito que foi, que a gente vai se esquecer desse recurso, porque é um recurso valioso que já existia antes da pandemia da Covid-19. E às vezes a gente precisa lançar mão de outras metodologias, né? Realizar uma manobra de recrutamento alveolar e com isso avaliar uma PIP melhor para o paciente, que às vezes a PIP que nós estamos dando, estamos lá com a PIP de 8, não é uma boa PIP, mas aí você faz uma titulação da PIP e você consegue detectar que uma PIP de 12 tem um melhor volume corrente, tem uma melhor troca gasosa do doente, então às vezes esses ajustes precisam ser realizados, o paciente precisa estar em constante monitoramento para a gente poder ver se o que a gente está fazendo está funcionando ou não. E se não estiver funcionando, nós temos que lançar mão de todos os recursos disponíveis para fazer funcionar, tá? Temos também a opção dos vasodilatadores pulmonares, aí no nosso meio a gente tem o óxido nítrico, que pode ser utilizado também para poder melhorar a perfusão do parênquima pulmonar. Temos também a opção da ECMO, a gente sabe que ela não é amplamente disponível, nem acessível, é um recurso caro, bastante caro, mas que vem aí cada vez mais sendo estudada e colocada em algumas situações, ela pode realmente favorecer o paciente. Então, as indicações da ECMO estão aí postas, né? Uma relação PF menor de 80 por mais de 6 horas ou menor de 50 por mais de 3 horas, a acidose metabólica com pH, perdão, a acidose respiratória com pH menor que 7,25 e uma pressão arterial de CO2 maior ou igual a 60 milímetros de mercúrio por mais de 6 horas, com uma frequência respiratória acima de 35 incursões, mesmo com uma ventilação mecânica ajustada para uma pressão de platô menor ou igual a 32 centímetros de água.
Então, vocês podem ver que as indicações para ECMO são indicações extremas, são pacientes que faliram todas as possibilidades à beira-leito que a gente tem para fazer com a ventilação mecânica, não só com os ajustes ventilatórios, também com o posicionamento do paciente, seja em posição prona ou em outra posição no leito, de mudança de decúbito em que ele possa ficar mais confortável e uma troca gasosa melhor. Então, a falência de tudo isso, a falência do balanço hídrico, muitas vezes a gente lança a mão da ultrafiltração para poder tirar volume do doente, mas independente disso tudo, pacientes que mantêm esses índices de oxigenação precários, mesmo com todos os recursos tendo sido realizados, podem se beneficiar da ECMO, caso ela esteja disponível, e seu paciente não está em cuidados de fim de vida. Isso aí precisa ficar muito claro também, porque às vezes esse paciente com esses índices de oxigenação precários é um paciente portador de uma doença crônica já em fase final de evolução de vida. Então, neste caso, o que precisa ser discutido com o paciente, se possível, mas com a família, principalmente nesses casos, é se esse paciente de fato é um paciente elegível para tratamento modificador da doença. Porque muitas vezes nós estamos diante de um paciente com DPOC, por exemplo, que foi entubado numa situação de emergência, onde o paciente chegou parada respiratória, rapidamente foram feitas todas as medidas, era um paciente já oxigênio dependente em casa, que desenvolve uma pneumonia comunitária, por exemplo, de grandes proporções, faz uma SARA grave, um paciente idoso, 70, mais 80 anos de idade. Quer dizer, quais são as probabilidades desse paciente recuperar? E aí os índices de oxigenação muito baixos, como uma consequência da doença subjacente. Então, o intensivista precisa dominar esses conceitos para que ele não promova uma terapia distanásica, em propor tratamento modificador de doença para um paciente que não é mais elegível para a cura, mas tão somente um paciente que está tendo a evolução natural de uma doença crônica. E muitas vezes essa evolução natural ela é previsível. Sabe-se que pacientes com DPOC, o fim da vida deles será dessa forma, com uma infecção, com uma agudização grave, após várias agudizações prévias. Habitualmente, eles vão ficando cada vez mais frequentes, indo a pronto atendimento cada vez mais frequente, numa dessas agudizações ele fica mais grave e não consegue sobreviver. Então, nós já sabemos como é o mecanismo da doença e cabe ao intensivista que está cuidando desse paciente ter o conhecimento técnico, eu não vou dizer sensibilidade, porque isso é conhecimento técnico, para identificar quando o tratamento modificador da doença não será mais capaz de produzir um resultado e aí discutir com essa família o que de fato precisa ser feito. Pacientes com SARA são pacientes que complicam muito e eles podem complicar com várias situações. Então, os traumas de ventilação mecânica, barotrauma, volutrauma, pacientes que internam com SARA extrapulmonar podem desenvolver pneumonia associada à ventilação mecânica, daí a necessidade dos exames radiológicos periódicos e um exame cauteloso, cuidadoso da troca gasosa desse doente. São doentes que podem desenvolver falência multiorgânica e isso muitas vezes existe uma dificuldade muito grande até da equipe de aceitar isso, mas pacientes que desenvolvem um processo inflamatório muito grande ou que ficam chocados durante muito tempo, eles já chegam para a gente com injúria renal aguda, com alterações relacionadas a baixo débito cardíaco, com insuficiência respiratória. Então, assim, ele já tem 3 falências. Muitas vezes já chegam para a gente com 3 sistemas falidos. Então, essa é uma complicação que muitas vezes antecede a chegada do paciente na terapia intensiva e dificulta bastante a sobrevida do paciente. Neuromiopatias de cuidados intensivos, isso acontece não só pela questão da sedação, do bloqueio neuromuscular que a gente faz cada vez menos, mas também pela própria gravidade da doença, os distúrbios do sono que esses pacientes fazem, troca do ciclo sono-vigília, alterações cognitivas, a principal delas é o delírio, tem o hipoativo, que a gente quase não diagnostica, mas o delírio hiperativo é o que a gente mais vê, pelo fato dele trazer outras consequências, inclusive que podem comprometer a segurança do paciente.
Trombose venosa profunda, imobilização prolongada é um dos fatores de risco, mas a gente sabe que pacientes com SARA e com processo inflamatório sistêmico exuberante fazem distúrbios de coagulação também. Desnutrição, haja vista que esses pacientes, mesmo que sejam bem nutridos, eles são extremamente catabólicos e muitas vezes chegam para a gente com uma instabilidade hemodinâmica tão importante que nos impede de nutri-los rapidamente, rápido e prontamente. Então, a desnutrição é uma complicação séria desses doentes e o sangramento gastrointestinal, porque a hipoxemia na mucosa gastrointestinal pode propiciar ao surgimento das lesões agudas da mucosa gastrodenal e, consequentemente, sangramentos. E conforme eu já antecipei para vocês quando falei da ECMO, é importantíssimo que o intensivista esteja atento aos cuidados paliativos exclusivos com ênfase em conforto, quando a falha de todas as terapêuticas é evidente e o tratamento modificador da doença não for mais capaz de beneficiar o paciente. E aí já é tema para várias outras conversas que a gente pode ter por aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa sequência sobre síndrome do desconforto respiratório do adulto, sobre SARA. Espero que vocês tenham aproveitado esses 3 episódios. Foram preparados com muito carinho, com muita atenção e com base nas evidências científicas das melhores recomendações do momento para tratamento da doença. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada que eu posto por aqui e compartilhe esse canal com os seus amigos. E me segue no Instagram também. Forte abraço a todos e até a próxima!